com esse capítulo, carcinoma inflamatório. Isso aí sempre cai uma pergunta, todo ano, assim costuma cair uma perguntinha, né? Sobre carcinoma inflamatório. E vamos então discutir isso aí. Estão vendo a tela? Sim, doutor. Tá, então vamos tocar o barco aí. Aqui tem a orientação do NCCN 2021 sobre o carcinoma inflamatório, né? Então, a apresentação clínica, né? Lembrar, então, que o carcinoma inflamatório é uma manifestação clínica de um carcinoma de mama que tem um aspecto de maior agressividade, né? E o diagnóstico, então, se baseia nesse aspecto clínico. Geralmente, hiperemia em pelo menos 1/3 da mama e edema cutâneo, né, em 2/3 dos casos. O mais importante, às vezes, no carcinoma inflamatório, é você ter uma biópsia de pele, né, mostrando uma infiltração neoplásica da rede dérmica. Às vezes você nem consegue localizar direito o tumor. E outra coisa, é importante diferenciar o que é um carcinoma inflamatório primário de um carcinoma inflamatório secundário. Carcinoma inflamatório primário é aquele, então, que às vezes você nem consegue ver tumor na mama. Você vai ver esse edema e essa hiperemia da mama, né? E nem chega a ver o tumor propriamente dito. Enquanto que o secundário, esse tem um prognóstico melhor. É aquele tumor que cresce, ulcera e dá uma reação inflamatória em volta. Em realidade, ele é um 3B, né? Não é um T4B e não um T4D, né? Aqui, então, eles estão falando que você deve fazer, determinar receptores, geralmente é receptor pobre. O carcinoma inflamatório, na maioria das vezes, ou é HER2 ou é triplo negativo, né? E você veja aí os exames que devem ser solicitados, né? Você vai fazer mamografia, ultrassom se necessário, né? Você vai fazer uma tomografia, né, de tórax, né, contrastada, tomografia de abdômen, pelve, né, ou, no caso, uma ressonância, né, e vai fazer uma avaliação, se possível, de um PET scan, né? Você vai avaliar um PET scan, vai avaliar principalmente a parte óssea. Veja que ressonância magnética é opcional aí no caso, né? E você vai, então, indicar para essa paciente terapia sistêmica. A terapia sistêmica engloba antraciclina, taxano, né? É o esquema preferido, então você vai fazer a C e T, como você faz normalmente para os tumores, né? Se for HER2, vai introduzir também a terapia anti-HER, né? Aí, no caso de resposta, né? Se o tumor responder, você vai fazer uma mastectomia, vai fazer linfadenectomia nível 1 e 2, né? Vai fazer radioterapia da parede torácica, do tórax, né? Onde você tirou a mama, né? E vai irradiar também região infra e supraclavicular e mamária interna, né? É uma doença, assim, extremamente agressiva, né? No caso que não tem resposta, você pode tentar outras drogas, né? De quimioterapia, ou então você fazer uma radioterapia na mama, tá? Então, esse é o caso do carcinoma inflamatório, sempre lembrando, então, desses dois tipos, né? O primário e o secundário.
O carcinoma inflamatório, teste 1 aí, representa um tipo histológico? Não é tipo histológico, né? Pode decorrer de qualquer variedade de câncer de mama, tá certo, né? E o tipo mais frequente é um triplo negativo ou HER2 3 cruzes, né? Então, o que está certo é a B e a C, né? E ele não é tipo histológico, se bem que você pegar o livrinho do Fração lá, a classificação dos tumores está como tipo histológico. Ele não é tipo histológico, é uma forma clínica de apresentação do câncer de mama. O carcinoma inflamatório é uma entidade clínica caracterizada por edema, hiperemia e aumento rápido de volume. E o substrato histológico é o carcinoma. Pode ser ductal, lobular, invasivo e o mais importante para caracterizar a forma mais frequente é a embolização linfática, né? Dos linfáticos dermo, né? Presença de células neoplásicas embolizando esses linfáticos. Isso aqui é um selo diagnóstico que caracteriza bem, né? O edema, aquele podorange na mama, que se define pelo menos 2/3 de podorange e pelo menos 1/3 de hiperemia da mama, como quadro clínico que se apresenta. O gene TP53 mutado no carcinoma inflamatório, ele tem valor prognóstico, tem risco de morte de 8,6 vezes maior do que as pacientes que não têm essa mutação, e não é o melhor fator prognóstico, né? Então, A e B corretas, e o TP53, recordando da genética, é a síndrome de Li-Fraumeni, né? Que é um gene de alta penetrância, aqui, pelo menos aqui no Brasil. 4. Em relação à classificação TNM, o carcinoma inflamatório, ainda não metastático à distância, no diagnóstico é estadiado como? Então, nós já vimos que ele é um T4D, tá? E T4D, sem metástase, é estadio 3B. Se ele tiver o linfonodo supraclavicular, infraclavicular, ele vai ser um 3C. Mas se ele tiver apenas cometimento axilar e da mama, ele é um T4D 3B. 5. Com relação ao carcinoma inflamatório, é incorreto. É incorreto. Clinicamente, há edema de pele, rubor, né, hiperemia, né, fazendo o diagnóstico diferencial com mastite. Já vi muito paciente sendo tratada com mastite, é um carcinoma inflamatório. Esse ano mesmo peguei uma gestante aí de 32 anos com um baita carcinoma inflamatório que já tinha tratado com mastite várias vezes. Primeiro que mastite na gravidez é uma coisa extremamente rara, né? É feito diagnóstico histológico geralmente com biópsia de pele e é estadiado como T4D, tá certo. Trata-se de câncer mamário infiltrante, onde há êmbolos neoplásicos nos linfáticos subdérmicos, tá certo? É uma forma agressiva de câncer de mama e deve ser tratado com mastectomia radical e quimioadjuvante. Não, sempre a quimioterapia, nesses casos, tem que ser neoadjuvante, né? Se operar um carcinoma inflamatório sem fazer químio ou rádio antes, vai brotar tudo na pele, lesão de recidiva assim rapidíssima, né? Aquilo está todo nos linfáticos da pele, né? E expressa a ecaderina, geralmente ele é do grupo ductal, então ele tem a ecaderina presente. O carcinoma inflamatório apresenta metástase à distância nos primeiros 2 anos após o seu diagnóstico em 26%, 42%, 90%, 8%, 100%.
Olha, carcinoma inflamatório clássico, esse primário. Em 2 anos, 90% já tem metástase. A sobrevida, em 5 anos, não chega a 4%. Ela fala, mas hoje tem quimioterapia, você vê uns trabalhos que você lê aí, carcinoma inflamatório. É que os caras põem inflamatório secundário junto com essa forma primária. Aí você pode ter uma sobrevida maior, mas o clássico, esse primário da mama, a mortalidade é extremamente alta, né? Então, aqui no caso, 82%, bota 90% aí, eu acho que esse gabarito que foi colocado aí está errado. É 90%, é C a resposta. Sétimo, pela classificação de Lucas e Pérez Mesa, 1978, o carcinoma inflamatório, o tumor primário que apresenta, né? Carcinoma inflamatório primário da mama, é aquele que ele pode se apresentar assim, clinicamente, com invasão linfática do derme e sinais clínicos inflamatórios. Esse é o correto. A ausência de invasão dos linfáticos da pele, mas tem os sinais clínicos inflamatórios. Tem invasão do linfático derme e não tem o sinal clínico inflamatório. Ele pode apresentar dessas 3 formas, mas o clássico mesmo é ele se apresentar com invasão linfática da derme e sinais clínicos inflamatórios. Então, essa classificação aí de Pérez Mesa, esse autor aí. Então, não é obrigatório ter embolização linfática, mas comumente acontece isso. Essa resposta aí seria só a A e a C, mas é todas corretas aí. Quais os critérios indispensáveis para a definição de carcinoma inflamatório da mama, segundo a AJCC? Mamografia com distorção. Costuma ter mamografia com distorção, mas para você caracterizar clinicamente, você precisa de um eritema cutâneo em pelo menos 1/3 da mama e edema de pele em 2/3, mais aumento de volume e endurecimento da mama. Esses nódulos palpáveis podem não estar presentes. A embolização dos linfáticos pode também não estar, você viu nessa classificação de Pérez e Mesa, né? E pele com edema tipo odorange, biópsia de pele comprovando comprometimento tumoral. Não, normalmente você vai comprovar embolização linfática. A questão 9 é uma questão mais antiga do tema. O emprego de radioterapia no tratamento do carcinoma inflamatório da mama pode ser. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode ser pré-operatória, pós-operatória, exclusiva, nos casos não operáveis, ou associada às outras terapêuticas. Então, muito antigamente, quando você não tinha uma quimioterapia bem definida, o pessoal fazia como neoadjuvância a radioterapia, porque não dá para operar um caso dessa extensão, dessa gravidade, né? Então, aí tudo pode ser feito em relação à radioterapia. Carcinoma inflamatório secundário, ó, é aquele em que rubor ocorre em pelo menos 1/3, não tem nada a ver, edema ocorre em pelo menos 1/3, e tumor localizado e aparecimento tardio dos sinais inflamatórios. Então, você tem um tumor que cresce, ulcera a pele e produz uma reação inflamatória, infecciosa da mama. Esse é o secundário. Ele tem um prognóstico melhor. Ele é um estádio 3B, tá? Que você consegue
ter uma sobrevida com quimio e rádio muito diferente do carcinoma inflamatório clássico, primário, né? Então, aí a resposta é C, de casa. A 11. O carcinoma inflamatório apresenta que tipo histológico específico? Ele pode ser triplo negativo, ele pode ser HER2 superexpresso. Não existe um único tipo histológico. Tá? Essa é a resposta. Mas ele pode até ser um lobular, muito excepcionalmente. Ele pode ser um HER2, pode ser mais comumente triplo negativo ou HER2, mas ele não tem um tipo histológico específico. Qualquer uma variedade do carcinoma pode produzir essa entidade clínica. São sinais mamográficos do carcinoma inflamatório: espessamento cutâneo acentuado, dilatação assimétrica dos linfáticos subcutâneos, maior densidade tecidual, distorção arquitetural, e todas corretas. Aí, então, todas essas alterações são comuns. O carcinoma inflamatório da mama, em relação aos receptores hormonais, ele costuma ser um tumor sem receptores de hormônio, ou é triplo negativo ou é HER2. Tá? Então, é receptor de estrógeno e de progesterona negativo. O carcinoma inflamatório primário apresenta ausência de metástase ganglionar? Não. Ausência de metástase à distância? Não. Aparecimento de sinais inflamatórios simultaneamente com o câncer. Quer dizer, quando aparece o tumorzinho, ele é tão agressivo que ele já dissemina para a rede linfática da pele e produz esse quadro inflamatório, né? Então, a resposta certa aí é C, de casa. Essa questão 15 caiu no tema 2017. Ó, a paciente tem 42 anos, CA inflamatório, T4D de dado, N1, M0, estádio clínico 3B. O tipo é um luminal B, HER2-like, então ele tem receptor hormonal e tem o HER2. Fez 4AC e 12T, que é o esquema mais se utiliza hoje, né? Com boa resposta. Após a químio, as mamas e cadeias linfonodais ficaram normais. Não tinha mais aspecto de tumor, de quadro inflamatório. Mamografia, ultrassom e ressonância mostraram um nódulo de 0,8 centímetro na região central da mama, a 4 centímetros do CAP, 2,5 centímetros da pele, e axila com linfonodos habituais. Parece que teve uma resposta imaginológica clínica completa não, porque sobrou um tumor de 0,8 centímetros, né? Em relação à mama. Em relação à axila, resposta completa. Melhor conduta, NCCN 2017, adenomastectomia com BLS. Ó. Não existe BLS em carcinoma inflamatório, tá? Quadrantectomia com BLS, também não existe, né? Mastectomia com BLS, seguida ou não de reconstrução, não é recomendável, né? A conduta aí é uma mastectomia com linfadenectomia axilar. Quer dizer, reconstrução aí, você tem que pensar sempre em um segundo tempo se essa mulher não sobreviver. Não é fácil sobreviver a um carcinoma inflamatório, não. 16. O carcinoma inflamatório, definido por Taylor e Meltzer, se caracteriza por inflamatório secundário. Surge tardiamente numa mama com câncer. Esse é o inflamatório secundário. Pode surgir numa mama já irradiada, uma recidiva. Pode. E apresenta sobrevida e progressão semelhante ao inflamatório primário? Não. O prognóstico
desse inflamatório secundário é extremamente melhor do que o inflamatório primário. Então, a resposta D de dada. Como é o diagnóstico do carcinoma inflamatório? Cirúrgico, histopatológico, imaginológico, clínico ou citológico? Quer dizer, o diagnóstico do carcinoma inflamatório é um diagnóstico clínico. É um diagnóstico clínico. Lógico que você vai confirmar a malignidade através de histopatologia, mas você faz o diagnóstico clínico de carcinoma inflamatório. 18. Está correto em relação ao carcinoma inflamatório? É uma questão que caiu em 2008 e 2013. A quimioterapia neoadjuvante deve ser sempre realizada. Essa é a resposta certa. Ele não tem mais dor do que na mastite, é tão grave que o comprometimento linfonodal não interfere, lógico que interfere, só ocorre no ductal infiltrativo, nunca no lobular, não. Expressão alta de receptor de progesterona, tudo bobagem, né? A quimio é mandatória, quimio neoadjuvante. A idade média de incidência de carcinoma inflamatório da mama é 25, 30, 35, 44, 54 anos. A média na literatura do carcinoma inflamatório gira em torno dos 54 anos, mas isso é uma média. Você vai encontrar pacientes mais jovens com carcinoma inflamatório. 20. No carcinoma inflamatório da mama, a axila se acha comprometida. Quando você vai fazer o diagnóstico, né? Quando ela chega para você e você vai fazer o diagnóstico, ela geralmente já está comprometida em 46% a 100% dos casos. Segundo o livro do Hagsen, esse número é 71%, e tem um livro aí de mastologia moderna que dá como 50%. Mas, então, é de 46% a 100% de comprometimento da axila. 21. O carcinoma inflamatório da mama é mais frequente em mulheres magras, é uma característica, é mais comum em magra do que em obesa. Sua incidência em homens é excepcional, quer dizer, magra não, desculpa, já estou lendo coisa errada aqui. Alternativa A, é mais frequente em mulheres negras. Segundo o Serviço de Epidemiologia americano, é 10,1 vezes 6,1 para a branca, 10 vezes mais na negra em relação à branca, 10,1% na negra contra 6,2 na branca. Sua incidência em homens é excepcional. A ocorrência é mais comum fora do ciclo grávido puerperal, sim, mas pode existir também, né? Sua frequência varia entre 1 a 6% dos tumores malignos da mama, é mais ou menos 4%, então tudo isso aí está correto em relação ao carcinoma inflamatório. 22. No momento do diagnóstico do carcinoma inflamatório, o carcinoma inflamatório apresenta metástases à distância quando você faz o diagnóstico, né? Você tem uma incidência de metástase, e já no momento do diagnóstico, em torno de 17% a 36%. O livrinho do Fração fala em 23%, e outros livros falam em torno de 25%. Então, 17% a 36%. 23 é uma questão do tema. A respeito do carcinoma inflamatório, assinale a falsa. Corresponde a 1 a 4% dos cânceres de mama, nós vimos aí 1 a 6%, né? É classificado no estádio 3B, né?
de cara, se não tiver nada na fossa supraclavicular. Eritema edema acomete mais de 2/3? Não, o eritema é até 1/3, né? Então está errado. Lembre bem dessa apresentação clínica. Eritema, 1/3, 2/3 edema, aumento de volume. Apresenta embolização linfática subdérmica maciça, e a mastectomia nunca deve ser a primeira medida, né? E essa resposta está errada. Essa é uma questão mais antiga do tema. Essa questão 24 caiu o ano passado no tema. Essa é do tema 2020. Ó. Analisa afirmativas a seguir sobre o tratamento do câncer de mama estádio CT4D, né? Então, o inflamatório, CN1, né? Xila N1, M0. 1. O tratamento sistêmico neoadjuvante é mandatório. Perfeito. Em caso de resposta clínica, radiológica, optar por mastectomia mais linfadenectomia nível 1 e 2. Certo? A radioterapia pré-operatória é uma opção para casos sem respostas para o tratamento sistêmico neoadjuvante. Então, essa resposta foi... Eu acredito que esse teste foi um teste fácil, né? Caiu ano passado. Essa 25 é de um tema mais antigo. No carcinoma inflamatório, assinale a incorreta. A expressão amplificada do HER2 é mais frequente, 41%, do que nos carcinomas não inflamatórios. Ó. Então, você veja que tem maior incidência de HER2 quando o carcinoma é inflamatório, 41% contra 20% quando não é inflamatório. As concentrações dos receptores de estrogênio e progesterona são baixas. As tendências no seu tratamento incluem a poliquimioterapia em altas doses, o emprego do fator estimulador de colônia de granulócitos e macrófagos, acelera a recuperação hematopoética após quimio em altas doses, está tudo certo. O emprego do tamoxifeno faz baixar o fator beta, quer dizer, de crescimento de transformação TGF-beta. Lembra que o tamoxifeno age no fator beta, bloqueando reprodução celular, e ele age no alfa, bloqueando a ação do estradiol. Então, aqui está incorreta essa alternativa, porque ele bloqueia, né? E não aqui é um fator de transformação que acelera crescimento, ele bloqueia crescimento. E essa última caiu no tema, a 26 caiu no tema 2015 e 2016, ó, caiu seguidinha. Paciente, 47 anos, nódulo palpável, associado a hiperemia e edema cutâneo em 2/3 da mama, edema em 2/3. Axila clinicamente negativa. A biópsia revelou CMI não especial, fez QT-NEL com desaparecimento completo da hiperemia e do edema, permanecendo um tumor de 0,5 centímetro nos exames de imagem. Segundo os últimos estudos, e considerando o NCC em 2015, lembra que a outra já estava no NCC em 2017, a conduta seria mastectomia simples e sentinela. Não tem sentinela no inflamatório. Setor da área residual e esvaziamento, né? Cirurgia conservadora também não é indicado. Então, é uma mastectomia radical modificada. Com o restante aí, não tem nada certo. Bom, deixa eu fechar aqui a gravação.